Olá, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer por você ter parado o que estava fazendo e estar dando atenção ao vídeo. Muito obrigado. E também quero pedir que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e no final do vídeo deixe aí os seus comentários sobre o que você achou em relação ao vídeo. E eu vou deixar na descrição do meu vídeo, aí na descrição do vídeo, o meu e-mail. Se você tiver algum relato sobrenatural, envie o seu relato para mim e eu vou fazer uma história e colocar aí na internet para as pessoas conhecerem o que você vivenciou espiritualmente falando, tá bom? No relato de hoje nós vamos ouvir a história de uma moça que passou por uma experiência espiritual a qual foi muito marcante para ela, e essa história já ocorreu há algum tempo e até os dias de hoje ela ainda se lembra desse ocorrido e mexe ainda com ela. No relato de hoje nós iremos ouvir a história Poltergeist. Então vamos à história. Essa história ela começa assim. A moça que nos conta esse relato, um dia ela estava juntamente com a mãe dela na casa da avó. E a moça, juntamente com a mãe e a avó, elas estavam dentro do quarto e as portas da casa já haviam sido trancadas, e essas três estavam lá dentro do quarto conversando ali sobre um assunto relacionado à morte do tio dessa moça que nos conta o relato. E conversa vem, conversa vai, e em um determinado momento da conversa que as três estavam tendo em relação à morte do tio dessa moça, elas escutaram quando lá no andar de baixo abriram a porta da cozinha e bateram a porta com muita violência, com muita força. E a batida da porta foi tão forte que as três lá no quarto, trancadas dentro do quarto no andar de cima, escutaram a violência com que a porta foi batida. E elas então pararam ali a conversa e ficaram olhando uma para a outra, achando que fosse alguma pessoa que estivesse entrando dentro da casa. E elas então ali paradas, sem ter reação, olhando uma para a outra, elas sentiram quando alguma presença, alguma pessoa, algum ser estava subindo as escadas. Elas não viram ninguém, pois, como eu falei, a porta do quarto também estava fechada. Mas sabe quando você sente que a presença de alguma coisa, a presença de alguma pessoa está se aproximando da onde você está? E foi assim que elas sentiram uma presença de algum ser, de alguma coisa subindo as escadas. E elas então ficaram com medo e esperando que fosse algum bandido e que a qualquer momento aquele bandido ia empurrar a porta e entrar no quarto. E naquele momento então que elas sentiram a presença de alguma coisa, de algum ser ali subindo as escadas, no mesmo momento elas sentiram quando por baixo da porta passou um vento, soprou um vento muito frio, um vento gelado. E este vento ele era tão frio, tão gelado, que chegou a gelar o pé das três. Tanto a moça quanto a mãe dela e a sua avó sentiu os pés gelando com a entrada daquele vento dentro do quarto. E elas então ali paradas, esperando que alguém fosse empurrar a porta. Algum tempo depois, como nada empurrou a porta, ninguém bateu na porta, a moça que nos conta esse relato, ela reuniu ali as poucas forças que ela tinha, as poucas coragem, a pouca coragem que ela tinha, e foi até a porta do quarto e com cuidado ela abriu a porta do quarto para ver o que tinha subido as escadas, o que estava ali. E quando ela abriu a porta do quarto, ela não viu nada, não viu ninguém. E ela então ainda teve coragem e forças e desceu a escada cautelosamente e foi com muito cuidado até a cozinha para ver se a porta estava aberta, para ver se alguém havia ali estourado a porta e havia entrado. E quando ela chegou na cozinha, ela viu que tudo estava devidamente no seu lugar. A porta estava trancada, fechada, da mesma forma em que a avó dela havia deixado. E essa moça, quando viu ali tudo no lugar,
a porta fechada e ninguém sequer havia aberto aquela porta, ela então, com mais medo ainda, ela ficou. E ela imediatamente correu de volta para o quarto, subiu as escadas e entrou no quarto e fechou a porta e falou ali para a mãe e para a avó que a porta da cozinha estava perfeitamente e ninguém havia aberto a porta. Estava tudo no seu lugar, estava tudo ali fechado como a avó dela havia deixado. E ela então ali conversando juntamente com a avó, com a mãe, elas conversando chegaram a uma conclusão de que o que entrou ali naquela casa não foi algo desse plano material. E elas então tiveram a certeza que o que entrou naquela casa foi algo do mundo espiritual. E este ser, esta coisa espiritual, certamente subiu as escadas e foi até ali onde elas estavam. Seria a presença desse espírito devido ao tipo de conversa que elas estavam tendo naquele momento? Pois elas estavam conversando sobre a morte do tio dela que há algum tempo havia falecido. E naquele momento ali em que elas estavam conversando, pode ser que atraiu a presença de algum ser espiritual, de alguma entidade espiritual, ou quem sabe até mesmo a presença do espírito do tio dessa moça que nos conta o relato. Esse relato mexeu muito com essa moça e ela até os dias de hoje se lembra do que aconteceu e conta esse relato e ainda se emociona. Portengeist. Este é o relato dessa moça. Pessoal, realmente é uma história que mexe com a cabeça da pessoa, pois elas estavam ali as três, a moça, a avó e a mãe, conversando sobre o falecimento do tio dela, que há algum tempo já havia falecido. E quando nós estamos conversando algum assunto em relação à morte, nós ficamos meio tensos, ficamos meio pensativo, né? Ficamos ali envolvido por uma atmosfera em que nos leva a estar com a nossa espiritualidade mais vulnerável, mais aberta para receber as coisas do Espírito. O que seria? O que você acha que poderia ser? Seria de repente o espírito do tio dessa moça que nos conta o relato, que se aproveitou daquele momento em que elas estavam com o lado espiritual mais aflorado e se aproximou delas? Ou de repente um demônio possa ser que tenha ouvido ali aquele assunto, aquela conversa e se aproveitou da situação para poder mexer com a imaginação delas, brincar com a imaginação delas. O que poderia ser? Bom, seja lá o que for, esse relato realmente é algo assustador, pois elas sentiram quando uma presença que não era material, que não era física, se aproximou do quarto ali subindo as escadas. E você, já passou por algo conhecido? Você conhece alguma história parecida? Essa história, ela disse que aconteceu com ela e mexeu muito com ela. Ela tem a plena convicção de que foi algo espiritual, de que foi um ser espiritual que se aproximou dali. Realmente é uma história assustadora. Tá bom, pessoal? Então, esta era a história, este é o relato que eu tinha para contar para vocês. Portengeist. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu e até a próxima.